Lição de número 27. Esmagamento do mal. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz, Deus de paz, esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Parece até uma contradição, né? Porque pensa, ele ainda faz questão de citar Deus de paz. Essa paz não condiz com esmagar. Quem esmaga algum adversário, seja qual for, não tem paz. É uma violência, é um ato de violência, né? Então por que ele quis citar Deus de paz? Porque ele quer mostrar para nós que o ato de esmagar não é esmagar, de matar, de eliminar. Porque ele é o de paz. Senão seria uma incongruência, seria uma coisa sem sentido. É igual falar assim, ele morreu em nome do amor. Mas peraí, morrer em nome do amor? Amor não mata. Então não tem sentido, né? Ele matou por amor. Outra coisa que não tem sentido, né? Como é que alguém pode matar por amor? Não tem sentido. É a mesma coisa que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Mas calma que a gente vai explicar depois. Por enquanto a gente vai ler. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou reconhecer a lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, susceptível de acentuar-nos as necessidades. Satanás representa o poder do mal na vida humana. Será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sobre os pés do homem e não de Deus. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingiremos a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Então, eu acho que as escrituras, elas são muito claras assim. Quando a gente lê com muita atenção e cautela, uma palavra que pode dar um duplo entendimento, ele já imediatamente fecha essa palavra com uma qualificação adjetiva, um elogio, alguma coisa, ele fecha a possível nossa conclusões erradas. Vamos lá. O que eu quero falar assim? Como assim? Ele diz assim, e o Deus, vamos tirar a paz aqui. E o Deus esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Se ele tirasse a paz, tranquilo, gente, para entender. Deus vai matar Satanás. Não é isso? Mas ele não quer que a gente pense que existe uma guerra. Então ele coloca Deus de paz. A paz é que tira essa ideia da nossa cabeça que é Deus que vai fazer isso. Porque não pode alguém, pela paz, em paz, ser bom, matar, esmagar, eliminar, destruir.
principalmente adversários. Porque é Deus que nos ensina a perdoar, amar. Como é que ele vai fazer o inverso? Não tem sentido um negócio desse. Então vamos lá. Ele quer, ou seja, está escrito, mas ele quer que a gente entenda diferente. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem trégua entre o bem e o mal. Isso é o que mais tem na cabeça das pessoas. Filme de Hollywood. Eu acho incrível. Muitos e muitos cristãos acreditam que o bem fica lutando contra o mal. Literalmente. Que as zonas infernais, que as zonas dos anjos, e que os anjos ficam guerreando com os demônios, com Satanás, e que nós estamos vivendo um momento hoje que eles falam assim, existe uma guerra espiritual no momento, né? Aí você pensa, meu Deus, o que é essa guerra espiritual? Diz que os anjos estão lutando com os demônios, com Satanás, com o diabo. E eu fico pensando, e cadê essa envergonhice humana? Não aparece aí? Né? A safadeza, a maldade, o egoísmo. Não. O problema no nosso planeta é a briga espiritual. Como a gente gosta de não enxergar os problemas nossos, né? Sempre a gente é a salsicha no meio do pão. Do lado é Deus nos punindo por nós fazermos coisas erradas, que não segue a lei dele, mas se a gente seguir a lei dele, o diabo que nos tenta, porque nós estamos sendo bons. Duas forças que a gente adora fingir que acredita, porque mesmo que a gente raciocina, não tem pé nem cabeça, né? Então, aqui vai dizer assim, a gente adora briga sem trégua entre o bem e o mal. Não existe essa briga, não existe essa luta. O que existe, talvez, é a vontade de um mal tomar poder, essas coisas. Eu acho que entendo que sim, porque o mal é egoísta, ambicioso, ganancioso. Tudo bem, não tem limites. Mas o bem, o que ele quer do mal? Vencer o mal? Para quê? Para reinar? Então ele é ganancioso, tanto quanto o bem. O mal não quer reinar. O mal não quer ser todo poderoso. Perdão, o bem não quer reinar, o bem não quer ser todo poderoso, não quer dominar, não quer vencer, não quer ter exército, não quer ter guerra. A única coisa que o bem quer é amar. Só. É tão difícil para a gente entender isso. Agora o mal pode querer um monte de coisa, Deus me livre. Então manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas. Esse conflito que todo mundo fica dizendo entre o bem e o mal, né? Ele vai se manifestar de diversas formas. E no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, aos benfeitores, anjo da guarda, santos da sua própria devoção, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Então, nessa criação nova, primeiro o ser humano começa a acreditar que existe mesmo diabo, Satanás, demônio, e que existe um Deus que tem os seus exércitos, cheio de anjos. O anjo tem espada, tem escudo, é anjo de luta, de matar. A diferença entre o anjo, nessa ideia que a gente está aqui falando, entre anjo e o demônio não tem. Os dois fazem a mesma barbaridade. Mata, luta, guerreia, maltrata. Dá pra gente entender isso? Na nossa cabeça não dá, né? Então, isso não existe. Aí, e no meio de tudo isso aí, os cristãos ainda, quando supostamente na cabeça deles estão dentro de uma perseguição demoníaca, satânica, diabólica, aí o que a gente faz? Ele já acredita em tudo isso, vai chamar os anjos tutelares para vir ao encontro, socorro dele e prostrar o mal.
Acho muito engraçado. Desculpa ficar rindo aqui, mas eu acho engraçado, porque a gente chega assim, tem pessoas que falam assim, né? E eu fui repreender o mal. Repreender o mal? Como que você repreende o mal? Como que você repreende o mal? Tá, chamar a atenção do mal? Você acha que o mal não sabe o que ele está fazendo? Sabe. Ele não sabe que é mal? Sabe. Adianta chamar a atenção dele? Repreender? Claro que não, porque se fosse isso, que bastasse, ele não seria mal, né, gente? Então, tudo isso são cultura da nossa cabeça. A gente acredita, e aí existe uma guerra. Se o mal se aproximar de mim, eu já entro em guerra, eu estou armado para o mal. Veja que cristão é esse que está armado para o mal. Armado para o mal, não se arme para o mal. Se o mal chegar até você, pergunta o que ele quer. Olha, quando Judas havia traído Jesus e trouxe os esbirros de Sinédrio para pegar Jesus e prender, Jesus sabia que ele tinha saído da mesa ali e foi lá buscar os esbirros de Sinédrio. Aí quando Judas chega, Jesus vai até Judas, olhando os esbirros de Sinédrio, e pergunta: o que ele queria? Que posso te ajudar? Aí tem uma frase, né? Que ele fala a Judas dizendo assim: como que eu posso te ajudar? Aqui vens. E Judas então dá um beijo no rosto dele para que identifique Jesus para os soldados. Alguma vez nós vimos Jesus repreender o mal, expulsar o mal, brigar com o mal? Não tem isso não. O que a gente faz com o mal? Ama. Você é bom ou é o mal? Não, Guto, eu sou bom, mas diante do mal eu sou mais mal que o mal, pelo amor de Deus. Então, que céu que é isso? Esse céu que nós acreditamos, esses anjos que a gente acredita no Senhor, são mais mal do que os mal. E nós queremos, quando morrer, ir para um lugar mais mal do que o inferno? Pelo amor de Deus. Então, a falta um pouquinho de raciocínio lógico faz com que a gente crie interpretações. Então, muitas vezes nós chamamos os benfeitores, chamamos os anjos de guarda, chamamos os anjos de volta para eles entrarem numa guerra para nos proteger. Nós pensamos que os bons espíritos, eles são guarda-costa. Eles vão chegar, eles lutam karatê, jiu-jitsu, kung fu, sei lá, vem com espada, porque eles vão entrar na arena para nos ajudar. A impressão que dá quando alguém está falando isso para nós é que, imagina uma pessoa normal, tá? Morando na cidade de Cuiabá, aqui no CPA, uma pessoa tranquila, e aí ela sente a presença do mal. Aí ela chama o guarda-costa dela, o benfeitor, o guia espiritual, o anjo, sei lá, um santo de devoção, chama ele e pensa que ele vem para lutar mesmo, para dar tudo ou nada. E aí eu fico pensando, uma senhora, então, eu vou falar a verdade, esse benfeitor dessa senhora é pior que ela, porque a senhora que o chamou nunca aprendeu arte marcial. Talvez não seria capaz nem de dar um tapa num cachorro se ele avançasse em você. Não mataria nenhuma formiga. Não faria mal a ninguém, mas o teu anjo da guarda, que segundo você é mais evoluído, veio para arrasar com tudo. Que é isso? Isso é evolução? Dá a impressão que a pessoa que pede ao benfeitor para ajudá-lo é mais santo que o próprio benfeitor. Que daqui a pouco a própria pessoa vai falar para o benfeitor: chega, já foi demais, já bateu nele demais, deixa eu ver o diabo. Ah, coitado, chega, agora volta para sua casa. Não está invertendo todo o papel, nós estamos invertendo as coisas. O bem é mais evoluído que você. Se você tem uma vontadezinha de revidar o mal, ele não tem. Se você tem uma vontadezinha de fazer o mal sofrer, ele não tem. Se você tem uma vontadezinha de entrar em guerra, em bater no mal, ele não tem. Ele é o bem, e mais bem do que você. Mais bondoso que você. Então não tem sentido de eu chamar uma pessoa muito boa para tentar me defender. Eu vou comparar aqui uma coisa assim. Vamos supor que eu tenho um amigo muito bonzinho,
Muito bom. Chico Xavier, meu amigo é Chico Xavier. Olha aí, Chico Xavier, já bem velhinho, meu amiguinho. Veio um bandido me roubar. Eu chamaria Chico Xavier para me defender? Coitado de Chico Xavier, é capaz do ladrão levar ele. Ele é mais fraco que eu. Ele é bom, ele perdoa e tudo. Se o ladrão falasse, me dá a sua carteira, é capaz de Chico dar dele, ainda pedir a minha, dar a minha também. Entendeu? Então por que eu vou chamar Chico Xavier? Vocês estão compreendendo? Eu vou ter que chamar alguém pior que o bandido para vir me defender. E é isso que nós estamos falando aqui. Na espiritualidade, o bom é bom e nunca se utiliza de métodos errados, né? Fora da lei, nem para fazer justiça, nem para fazer o certo. Ele faz o bem de maneira correta, sem quebrar as leis de Deus. E isso é muito importante para nós entendermos, tá? Então, solicitar, mas aí ele vai falar sobre o auxílio, ó. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que se identifica a própria fraqueza. Então, Guto, então eu não posso pedir ajuda caso eu esteja com medo, me sentindo inseguro, esteja sentindo muito peso das situações que estou vivendo na minha vida, né? Das perseguições, das maldades, das injustiças. Então eu não posso pedir a Deus? Pode, é louvável você pedir, tá certo? Não é, ele não está falando aqui, está bem claro, ó. Solicitar auxílio, recorrer à lei da cooperação. Lei da cooperação, não é a lei da solução. Cooperação, ó. Quando eu peço ajuda a um benfeitor, a quem quer que seja, eu tenho que ter na minha mente que ele vem cooperar comigo e não vem fazer o que compete eu fazer e não quero. Ele não vem solucionar o problema. Ele não vem chegar e falar assim para mim, sai agora, deixa o problema comigo. Não, ele vai chegar aqui, vamos supor que eu chamo um benfeitor, ele vai dizer assim para mim, o que você quer que eu faça, Guto? Não, vamos lá, qual é o teu problema? Meu problema é assim, 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 assim. Tá, e o que você acha que eu quero? O que você quer que eu faça para te ajudar? Olha só, aí você vai falar assim, olha, eu quero que você faça 5 coisas para mim, vai falar 5 coisas, vai falar, bom, essa eu não posso, é sua. Essa aqui, você não tem mérito ainda para fazer isso, para pedir isso. Isso aqui é bom, você vai aprender. Isso aqui, olha, isso aqui eu posso ver se eu posso fazer, mas do que você está me pedindo eu só posso dar um toquezinho ali. E esse aqui eu nem vou discutir, que ainda está muito cedo para você entender. É isso que é um benfeitor. Aí você vai falar assim, então o que você pode fazer por mim mesmo? Ele vai falar assim, eu posso te dar um ombro, você vem, encosta a cabeça, chora, te consolo, limpo suas lágrimas, a hora que você estiver ferido, eu venho fazer suas feridas, e venho te dar um ânimo, uma boa disposição para você continuar lutando. Mas eu não posso fazer qualquer atitude contrária à lei de Deus. Se eu não posso fazer uma atitude contrária à lei de Deus, e a lei de Deus é universal, de amor, não me peça para que eu maltrate seu inimigo, que eu faça mal ao teu inimigo, que eu expulse o teu inimigo, que eu espanque o seu inimigo. Enfim, não me faça me comportar como se eu fosse homem sem evolução, porque eu sou um benfeitor, eu sou um espírito em evolução. Eu tenho os meus limites. Eu acho que eu estou falando bem claro, porque a gente precisa entender essa relação que nós temos com o bem e com o mal. Nós precisamos entender. O que eu quero aqui é que a gente abra a mão de usar a maldade em nome do bem. Porque enquanto nós estivermos fazendo isso,
Eu dizer assim, ó, eu posso bater, eu posso pancar, eu posso roubar, eu posso trapacear, eu posso expulsar, eu posso perseguir, eu posso prender em nome do bem, aí eu não sou mal, eu continuo desacreditando na lei de Deus, na lei da bondade. Então, quando eu abro mão da bondade para resolver um problema e me agarro num ato maldoso, justificando a solução do problema pelo bem, para o bem, eu estou falando assim, eu tenho mais fé no mal do que no bem. Porque para mim, o mal resolve e o bem não resolve. Então eu digo aos outros que eu creio no bem, mas eu ajo com maldade. É isso que eu estou falando aqui. E é isso que ele está aqui dizendo para nós no texto, né? É importante que a lei de cooperação não é a lei de solução. Os benfeitores, os santos, os guias, os anjos da guarda, eles não solucionam problema algum nosso. Eles apenas nos ajudam, eles cooperam com a nossa boa vontade, com a nossa experiência, com a nossa fé para nos ajudar. E ajuda. E muito. Tá? Vamos dizer que o que é cooperar? Ó, vou dar um exemplo, ficaria muito fácil eu entender aqui. Eu vou dirigir, vou pegar um carro e vou dirigir um caminho, vou fazer um caminho até eu vou sair de casa, vou até a farmácia. Eu vou colocar um anjo da guarda do meu lado, um benfeitor, um guia espiritual, um santo. Ele vai cooperar comigo. Quem está acelerando, quem está freando, quem está trocando a marcha, quem está virando o volante, sou eu. Ele não tem como fazer isso. Então ele vai cooperar comigo. Se eu não ligo o carro, eu vou para a farmácia. Ele vai fazer eu aparecer lá na farmácia? Não. Eu liguei o carro. Não acelero. Não adianta. Acelero. Mas não vou seguir a orientação dele. A hora que ele falar, vira à esquerda, eu vou seguir reto. Ele vai me levar para a farmácia? Não. Se ele está cooperando comigo, ele coopera, ele guia, ele orienta, mas ele não toma o volante, não empurra, senta no lugar do motorista, ele não acelera, não troca a marcha. Então eu tenho uma parte que eu tenho que fazer. A parte dele é a mais sutil de todas. E isso tudo porque de eu sair de casa, de carro até na farmácia, a orientação do trajeto é a mínima. Porque eu posso ter calculado todo o trajeto. Se eu não sair de casa, nada vai acontecer. Compreenderam? O que é cooperação é isso. Elisete está fazendo uma pergunta. Quando não conseguir sozinha, posso pedir auxílio para me ajudar a ter bons pensamentos e atitudes para enfrentar os desafios? Pode auxiliar. Ele pode cooperar com você na lei de cooperação. Ele pode te sugerir, por exemplo, para você ter bons pensamentos e atitudes, ele sugere um livro, sugere um filme. Ele vai sugerir, ele vai analisar dentro dos seus hábitos um bom hábito. Porque se ele sugerir qualquer coisa fora do seu padrão de vida, não está te ajudando em nada, ele não está cooperando com você. E ele vai cooperar, então ele vai analisar, ele já te conhece, ele vai dizer, olha, você está assistindo, por exemplo, vamos supor que você esteja ficando muito preocupado com o noticiário. Aí ele fala assim, ó, veja, tem um filme, não tem um filme mais leve aí para você? Não tem um filme bom, um filme tranquilo? Vamos ouvir uma música, né? Você está lendo muito jornal, e aí ele fala assim, vamos largar o jornal? Vamos ler um livro, de Joana de Ângeles, qualquer coisa que seja mais refrescante para sua mente. Você conversa um determinado assunto antes de dormir, ele diz, vamos mudar esse assunto, vamos procurar um assunto melhor. Ele está colaborando com você, ele está sugerindo, não está impondo. Ele está trabalhando em cooperação com você.
pode sim pedir para que ele te dê, porque a gente pode pedir, normalmente o que a gente pede para um benfeitor, a gente pode até pedir para um amigo, sabia? Aí teria que mudar para o marido pedir para a mulher pedir para o marido, porque na verdade, gente, vamos falar assim, vamos falar claramente uma coisa aqui. Sabe quem é o teu primeiro benfeitor na sua vida? É o encarnado, para depois ser o desencarnado. Se você mora com seu pai, com a sua mãe, teu benfeitor é teu pai e tua mãe. O marido é tua esposa e teu filho. A mulher é teu marido, eles são seu benfeitor. Quer ver uma coisa? Chega a mulher e fala para o seu marido, fala assim, me ajuda a ter pensamentos melhores. Ele vai, se ele aceitar a causa, ele vai procurar um filme, ele te conhece também, sabe seus hábitos, ele vai chegar, passar pela sala, ver que você está assistindo um filme lá, um noticiário, você fica estressado, fala, olha amor, vamos deixar esse noticiário, eu tenho um filme bom aí, um lançamento bom pra gente mudar. Ele passa, vê que você está lendo muito um livro de biografia de alguém, larga esse livro não vai ser bom para você agora, vamos ler alguma coisa mais calma, mais saudável. Ele pode te ajudar, o filho pode te ajudar, e eles vão fazer isso, porque um pode colaborar com ele, é o benfeitor, e é o instrumento do benfeitor. É um instrumento do benfeitor, aqueles que estão ao nosso lado. Por isso que é importante a gente nunca estar sozinho, né? Porque ajuda muito mais. Já que você, num momento de perturbação, você pede ao seu benfeitor, me ajuda a ter bons pensamentos. Mas se de repente você está muito estressado, muito nervoso, muito aflito, você automaticamente bloqueia essa influência espiritual. Agora, se você tiver pedido a um parente, alguém que convive com você na sua casa, essa pessoa está direto ali com você, vai falar, olha, você me pediu auxílio, estou vendo que você está aflito, vamos tomar um chá de erva cidreira, vem cá, vamos conversar na cozinha, vamos bater um papo, vamos fazer isso, vamos dar uma volta, vamos ver o jardim, vamos fazer uma caminhada. Aí você vai dar uma relaxada para conseguir ouvir o seu benfeitor. Acaba que as pessoas que estão à nossa volta são os instrumentos do bem. Não podemos menosprezar nenhum, porque eles são grandes instrumentos. Até mesmo se não fizerem dessa maneira, tá? Eles podem ser aqueles que sejam mais duros, né? Você tem dificuldade para dormir? Tem dificuldade para dormir? O que você está tomando esse café agora? Olha aí, já são 9 horas da noite, está tomando um copo de café? E como é que você vai dormir? Né? Foi uma maneira dura, uma chamada de atenção, mas é pro teu bem. Tá certo? Porque ele está sendo um instrumento, ele é um benfeitor, mas ele não é evoluído, né? Então ele pode também dar uma chamadinha de atenção. Qual que é o problema? Milindre, deixa pra lá. Milindre não é de pessoas evoluídas. Então, se você não pode ser melindroso para lidar com benfeitores encarnados e nem desencarnados, porque tem os benfeitores encarnados bem secão também, para falar assim, bem na lata, tá? O importante é chegar no resultado. Estão te ajudando, querem te ajudar, você é amada e querem o teu bem. Pronto. Não importa como fazem isso. Como? E aí ele diz assim, quando você pede socorro, você está sendo humilde. Mas insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, mostra uma falsa posição suscetível de acentuar-nos as necessidades. Então, há uma coisa, todas as vezes que eu vou pedir socorro, auxílio, ajuda a um benfeitor, eu tenho que saber qual é a minha parte. Se eu ainda não souber qual é a minha parte, eu tenho que pelo menos estar aberto a ouvir qual é a minha responsabilidade. Porque nada acontece no universo à toa, não. Tudo tem um porquê. E eu preciso estar aberto a saber por que aquilo está acontecendo. Vamos lá. Vamos supor que o mal, ele existe em toda parte, não é possível vencê-lo, digamos assim.
porque a gente precisa amá-los e ensiná-los, tá bom? Então, no problema não é o mal. Ah, Guto, um dia eu acordei à noite e vi um homem, sei lá, tive uma visão na minha cozinha de um homem muito feio, uma imagem, me deixou com muito medo. E então eu já corri pedir ajuda ao meu benfeitor, a um guia espiritual, a um anjo de devoção, a Deus, a quem quer que seja, que você se sinta seguro a pedir. Olha só o que nós fizemos, corremos e pedimos. Se foi a primeira vez, tudo bem, é a sua experiência, você é novato na situação, né? Então, beleza, aconteceu. Mas depois disso, a pergunta que eu tenho que fazer: por que aquele espírito que me deu medo estaria na minha casa? O mundo só tem a minha casa? Não. Então por que ele escolheu a minha casa? Se fosse um benfeitor, ele diria, porque ali está o ambiente mais propício para ele. Ele iria na igreja? Ele não quer ninguém rezando na cabeça dele. Ele iria em algum lugar. Qual é a pergunta que o benfeitor faz? Qual é o ambiente da tua casa que lá ele está? Sintonia. Sintonia natural, gente. Sintonia não é uma coisa criada falsamente. Ela é a pura verdade. Se eu tiver aqui criado um ambiente X, imediatamente as entidades que se afinam com esse ambiente estão aqui. É física. Hoje nós podemos fazer uma comprovação incrível de física. Nós temos aqueles diapasão que parece um Y e tem umas bolas, né? Cada bola vibra numa frequência. Uma bola, coloca assim 3, 4 bolas. Cada bola tem uma construção metal de frequência separada. Você pega, e o diapasão também emite uma frequência. Cada diapasão é construído para emitir uma determinada frequência. Então você pega um determinado diapasão e bate nele. Pem, tem. Nenhuma das bolas mexe. Nenhuma. As 5 bolas. Larga aquele ali e pega um outro. Pem, só uma que faz assim. As outras 4 não mexem. Ele pega outra, pem, só aquela. Isso é física, gente. Frequência, sintonia. Aquela sintonia vibra aquela bola que tem aquela qualidade de material. Então, o que é que eu estou fazendo no meu lar que aquela entidade ali está? Ela pode ter vindo pedir socorro. Ela pode ter vindo porque ali está alimentando ela. Gostou dali. É sintonia. Ela tem um porquê. Ela é um espírito dotado de inteligência igual você, de gosto e tudo. E se de repente ela está ali por causa de você? Porque gosta do seu jeito de ser. É o que a gente não quer ouvir. Porque eu estou te falando, eu não quero encontrar com a verdade. E um benfeitor vai falar isso para mim. Olha, então você para de se comportar assim, você para de se comportar daquele jeito, para de pensar isso, para de pensar aquilo. Muda o teu padrão, para de vibrar, aquela entidade vai procurar outro. Pode ser isso. Pode ser que ele venha pedir ajuda e achou um lugar onde ele achou, se sentiu bem, passou as dores dele, o desconforto, a ansiedade, o medo, e quer então dizer para você ajudá-lo. Pode ser. Então, a gente aprende com as situações da vida. O mal existe só na cabeça nossa. Se eu estou vendo o mal, é porque ele está existindo aqui dentro. Porque para nós, todos são irmãos solicitando ajuda e merecem a nossa atenção e o nosso carinho, o nosso trato, a nossa compreensão. Eu não sei o que é. Por ser diferente de mim, eu tenho medo. Também uma coisa que é da nossa cultura. Porque amanhã eu morro, também sou espírito. E agora? Quando eu for espírito, eu não vou achar que eu sou diferente dos encarnados. Não vou achar. Então, aí vem outra coisa que o benfeitor iria te dizer. Está na hora de você começar a estudar, né? Aprender. Parar de conviver dentro de superstições, de ideias.
Porque como é que você vai ajudar quem precisa se você tem preconceito? Preconceito. É um conceito preconcebido pela tua ignorância. Então está na hora de você aprender, destruir o preconceito para ficar com o conceito. E o conceito elimina o medo. Então, um benfeitor não vai ficar socorrendo-nos porque nós temos medo. Se ele é um benfeitor, ele vai dizer, olha, se eu correr hoje, amanhã eu quero que você aprenda sobre isso para parar de me chamar toda vez que você encontrar com essa realidade, porque o mal existe em toda parte. Ou a mesma coisa, eu vou colocar um exemplo bem simples para a gente entender. Eu tenho um adulto, uma pessoa adulta, está com uma ferida aberta, exposta, cheia de pus. Toda hora vem uma mosca, ele chama alguém para tirar a mosca. E ele continua com a ferida aberta. Aí vai chegando a mosca, ele chama de novo. Aí uma hora que ele vai chamar alguém, a pessoa fala, eu vou espantar a sua mosca. Ou você cuida dessa perna, porque é impossível ficar aqui de plantão espantando toda a mosca que chega na sua ferida. Tá na hora, você é um adulto, tá na hora de você aprender como é que cura isso aí, é uma ferida, trata disso aí, e pronto, a hora que você não curar essa ferida, deixa as moscas. E por que as moscas estão aí? Para te avisar que a ferida está aberta, já que você mesmo não cuida de você próprio. É simples, por isso que eu falo que o trabalho de auxílio dos benfeitores é cooperação. Ele não vem fazer coisas que nos compete. Ele nos ajuda. E se eu chamasse o benfeitor para tirar a mosca da minha ferida, na hora ele dizia, Guto, eu sou um espírito, eu não tenho como espantar uma mosca. Mas você é um adulto, precisa entender que precisa fazer curativo nisso aí, lavar isso aí, tratar disso aí com muito amor, porque a hora que você curar isso, a mosca terá sumido e você não precisa de mim. Isso é evoluir. Isso é bonito na relação nossa com o bem. Não é criar uma dependência. Eu não tenho que andar com benfeitor, com imagem, com crucifixo, com guia, com um monte de coisa. Uma mochila de coisas que pode me proteger contra o mal. Eu tenho que ser a minha própria proteção da maldade que reside em mim. Se eu não tiver maldade em mim, não tem espírito que possa fazer nada comigo. Eu sou imune. Está na hora do cristão se tornar imune à maldade. Por isso que ele está falando de esmagamento do mal. Vamos continuar. E olha só. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Certo? Representando o mal. Não é um ser mal, representando tudo que existe de mal, atitudes más, pensamentos más, sentimentos más, tudo que existe de mal. Mas não falou que Satanás representando o ser mal. Perceberam? Ele representando o poder do mal. Poder do mal. Então, na vida humana, será esmagado por Deus. Por que vai ser esmagado? Olha aqui. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. Porque nós estamos pensando que Deus vai esmagar o mal num combate astral, na vida com os anjos. Vai ter Aí tem gente falando que isso vai acontecer, tem religião que fala que isso vai acontecer em Jerusalém, em Israel, outra não sei na onde, outra não sei na onde, outra não sei na onde. Olha a clareza dele. O triunfo supremo verificar-se-á sobre os pés do homem. Não dos pés de Deus, nem dos pés de Jesus, nem dos pés dos anjos, nem dos pés dos guias, nem dos pés dos santos, do homem. Aí agora a pergunta que eu vou fazer para você. Quanto Satanás tem? Porque se é o pé do homem, tem muito homem nessa terra, hein? Cada um vai ter que esmagar um Satanás? Agora a pergunta que eu faço para você, o que você entende como Satanás?
Porque ou a Bíblia está errada ou você está errado. Vamos lá, entender. Sim, vai ter que, cada um de nós vai ter que esmagar um Satanás. Ah, então, eu, Guto, vou pisar em um Satanás meu. Isso. Agora, quando a gente vai entendendo a doutrina espírita, o que é Satanás? Ação do mal. Ação do mal. O que é o diabo? O mau pensamento. Certo? Então vamos lá. Cada um de nós vai esmagar, vai eliminar o Satanás nosso, as nossas atitudes do mal que cometemos. Quando cada um de nós não estivermos fazendo mais nada de mal, nem com desculpa de que vai gerar o bem, fazer só o bem, para o bem, esmagamos Satanás embaixo de nossos pés. Compreenderam? E Deus terá esmagado o poder do mal, que é influenciar-nos. A influência do mal, o poder do mal é influência, o poder do mal é ignorância, o poder do mal é trapaça, é mentira, maldades. Isso também vai acabar, porque se eu não faço mais o mal, eu esmaguei o mal, as minhas atitudes má, eu não minto, não trapaceio, não engano, comecei a estudar, evoluir. Porque fé ignorante não é fé, é crença. É crença. Então, eu já tenho fé, quer dizer, que eu já aprendi, já estou começando a lidar com as coisas, eu estou evoluindo. Terá esmagado, com certeza. Existe aqui nesse nosso entendimento guerra, briga, expulso? Não. Existe um processo natural da evolução humana. A partir do momento em que eu me proponho a esmagar o Satanás em meus pés, eu começo a ler, estudar, fazer reforma íntima. Estou evoluindo, deixando de lado vícios, má tendências, maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes. Quando eu encontro uma pessoa que não tem nada de mal, o que ela é? Boa. O que eu falo que ela é? Santa. Um homem bom, um homem santo já está esmagando Satanás debaixo dos pés. Mas aí que está. Esse homem bom está esmagando o Satanás do comportamento dele, não do meu. Compreenderam? E quando então eu invoco um benfeitor para lutar contra o mal, ele vai falar, mas aí eu não posso lutar contra o mal, porque eu já estou esmagando todas as minhas qualidades ruins debaixo do meu pé. Por isso que eu sou um benfeitor. Se eu fizer isso por você, eu deixo de ser benfeitor. Aí não dá. Então ele vai falar assim, olha, vamos estudar, vamos evoluir, vamos crescer, vamos trabalhar no bem, vamos fazer reforma íntima. Logo, logo, você também estará esmagando Satanás debaixo dos seus pés. E quando você estiver fazendo isso, você não vai chamar eu, você vai ser igual a mim. Quando você estiver fazendo o seu trabalho, você não chamará mais um benfeitor, você será um benfeitor. Será chamado por outros. Todo professor sonha que um aluno se torne igual ou melhor do que ele. Esse é o grande papel dos mestres. Tá bom? Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, quando a própria criatura, tá vendo? Dedicada ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta.
É como Jesus dizia: eu e meu Pai somos um. Porque tudo que meu Pai quer, eu quero. Tudo que meu Pai pensa, eu penso. Tudo que Ele faz, eu faço. Tanto faz ser eu ou Ele. Somos um. Quando cada um de nós formos um ao nosso Pai, com esquecimento do velho egoísmo animal, porque nós viemos do mundo animal, nós viemos do mundo primitivo, nós estamos evoluindo, foi desenvolvido depois dos instintos, a inteligência, tudo, nós viemos evoluindo. Quando esse velho egoísmo animal nosso desaparecer, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, você realmente aceitar: eu sou um espírito imortal, entendeu? Atingiremos a vitória sublime. Veja que eu não preciso guerrear aqui fora, eu não preciso brigar aqui fora, eu não preciso lutar aqui fora, eu tenho que lutar comigo aqui dentro. Eu tenho que lutar com o inimigo. O meu maior inimigo é aquele que eu durmo com ele, acordo com ele, eu vivo com ele. É as minhas má tendências, meus vícios, meus pendores negativos, meus maus pensamentos. Esse inimigo seu que está mantendo você nesse planeta, que faz você segui-lo, né? Que você o segue, o elegeu e que está cometendo um monte de erros. Mas tem um outro lado seu que é muito bom, e a hora que você quiser, feita imagem e semelhança de Deus, siga-o. Deixa ele aflorar em você e se comporte como Deus, como Cristo nos ensinou. Pronto. E aí atingiremos a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres. Está dizendo. Tudo que nós temos no nosso planeta é maravilhoso, é fantástico. Mas raros filhos se entregam a ele. Indispensável, ele está dizendo, pois não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Não tem como. Não vai haver um raio, um relâmpago, um clarão para matar tudo que existe de mal no mundo, porque se fosse matar tudo que existe de mal, mataria toda a humanidade. Toda a humanidade. Até você que está pedindo isso. Morreria. Então não é possível isso. Temos que primeiro vencer o mal que existe em nós. Aí, depois que nós vencermos o mal, aquilo que nos... O que é o mal, Guto? É aquilo que nos separa de Deus, que é o nosso Criador. Isso é mal. Né? Que te afasta de Deus. Que te torna, digamos assim, para aqueles que conhecem as leis cristãs, que te torna menos cristão. Então, toda vez que você vencer isso, você imediatamente se autodescobre santo, perfeito, iluminado, evoluído, e começa a ver mais próximo de Deus, de você, do que nunca você viu até hoje. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma ideia de que Deus, que eu preciso rezar para entrar em contato com Deus e para Deus me ouvir. Quando eu entro num estado sacrossanto, um estado de evolução, quando eu venço a maldade dentro de mim, eu não preciso orar. Eu sinto Deus em mim o tempo todo. O tempo todo. Tanto que eu não oro, eu converso com Deus aonde quer que eu esteja. Porque eu sinto Ele presente em mim. Eu não tenho que chamá-lo. Eu não tenho que estar num determinado momento. Não. Eu posso estar dirigindo e falar com Deus. É como um médium, quando ele desenvolve a mediunidade dele e cria muita relação com o benfeitor, ele muitas vezes ele nem chama o benfeitor. Ele fala e o benfeitor parece que está do lado dele, já responde.
está interagindo o tempo todo. É frequência, sintonia. Não tem que falar assim, fulano de tal, onde quer. Não precisa. Entendeu? Está em sintonia. Quanto mais sintonia eles estarem, mais o tempo todo eles estão juntos. Falou, responde. Falou, responde. Olha, nós estamos esperando, com essa mensagem, acho que fica uma coisa muito clara, que nós estamos esperando, principalmente no momento que nós estamos vivendo na Terra, que vai haver a evolução do planeta. Mas nós estamos esperando que isso vai acontecer por uma atitude divina, não nossa, da Terra. Não é o ser humano que vai evoluir, não é o ser humano que tem que tomar uma atitude, né? Para evoluir. Não, a gente está pensando realmente vai ter uma intervenção divina. Os que acreditam em tem um grupo que acredita em disco voador. Estão pensando que vai haver invasão de disco voador, não sei na onde, vai ter não sei o que, para evoluir a Terra. Tem outros que estão falando que vai ter uma energia que vai tomar conta do planeta, que não sei o que. Cada um está falando de um jeito aí, do apocalipse. Alguns acreditam que está havendo uma guerra, essa guerra de anjo com demônio. Ih, a coisa está feia, né? Eu fico pensando nessa guerra, porque a hora que erra o raio do Cristo, dos anjos na direção do demônio, cai na terra, pega um aqui. E a hora que o fogo do demônio bate no escudo do anjo, pinga na terra também, e a coisa fica complicada. E aí eu fico pensando assim, nisso não vai acontecer. Porque a humanidade, nessa visão ainda mitológica, está de braço cruzado. Está todo mundo aqui olhando para o céu, esperando como é que vai acontecer o sinal que nós já viramos um planeta de regeneração. Quando vai acontecer? Quando a própria humanidade esmagar sob seus pés Satanás. Então, não adianta olhar para cima e não observar onde estou pisando. Talvez eu esteja pisando no bem, na bondade, na justiça e querendo que ela desça de cima. Talvez eu esteja recolhendo, cuidando, dando guarita à maldade. Não vai acontecer, porque não vai haver uma violência do mundo espiritual. Não é verdade? Nós já ouvimos diversas maneiras da gente entender mas antes, é óbvio que é mais fácil eu aceitar, é mais cômodo eu aceitar que a evolução deste planeta não depende de mim. Depende de Deus, dos bons espíritos, dos anjos, sei lá, de quem quer que seja, dos extraterrestres. É mais fácil. Porque aí eu posso viver minha vida dentro da minha rotina, não está nem aí para isso. Eu não tenho que lutar, não tenho que reformar, não tenho que mudar, não tenho que aceitar, não tenho que estudar. Não é verdade? Eu só preciso ficar atento a hora que alguém evoluiu. E eu peguei carona nessa. Eba! Né? Já estou de braço aberto. Cadê Jesus? Onde que eu vou abraçar ele? Entendeu? Como se houvesse uma diferença entre a humanidade e os espíritos evoluídos. Nós, humanidade, seremos um dia espíritos evoluídos, quando nós tomarmos rédea da nossa própria evolução e parar de sonhar, depositar nos espíritos evoluídos. É nós que vamos ter que ser evoluídos. Lembra, nas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados mansos e pacíficos, pois esses herdarão a terra. Terra, gente, se nós vencermos Satanás debaixo de nossos pés, se nós vencermos os nossos maus pensamentos, nossos maus sentimentos, nossas más atitudes debaixo da nossa terra, nós ficaremos nesse planeta. Só que este planeta estará populado de pessoas que venceram Satanás. Se essas pessoas venceram Satanás debaixo dos seus pés, são santos,
este planeta terá habitado por santo. Não terá evoluído o planeta Terra. Mas se nós não abrirmos a nossa cabeça, não começarmos a agir, as coisas vão ficar bastante complicadas. E é importante a gente entender isso, né? Ficará muito implicado. Então, existe um mal gigante, lutando para ficar com a Terra. Existem dois maus lutando para ficar no controle do planeta Terra. Mas a bondade não luta, então ela reina. Né? Existe. Então, eu não tenho que ficar muito preocupado se a Terra vai evoluir. Eu tenho que ficar preocupado se eu vou evoluir. Porque se a Terra evoluir e eu não evoluir, eu não estarei na Terra. Eu vou também para um planeta inferior da Terra, onde eu tenho condições de criar uma vida bem inferior a um planeta evoluído. Vamos supor, vou colocar aqui. Eu falo assim, não tem nada a ver comigo esse negócio de evolução, deixa isso aí para lá. Eu vou cuidar da minha vida. Não é assim que a gente fala? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou ficar lutando por bens materiais, a Terra evolui. Nessa evolução do planeta Terra, pessoas que vivem egoísta dentro de si mesmo, cuidando só de sua vida, dos seus bens materiais, de tudo, eles não podem ficar na Terra. Então eles vão ser mandados para um planeta onde lá ele continua trabalhando, comprando a casa dele, tudo. O paraíso dele é aquele. Por que vai tirar dele de lá? Se eu for guinchado, digamos assim, para um planeta mais evoluído, eu não vou gostar, vou achar horrível. Por quê? Porque eu quero... Você acha que eu vou... Como que eu vou viver se eu não tenho que trabalhar, não tenho que conseguir comprar minha casa, não tenho que comprar meu carro? Não tem consumismo aqui, né? Não tem jeito, eu não vou me adaptar. Então, eu vou para um planeta onde eu estou adaptado àquele planeta. E ficará na Terra aqueles que sonham e estão preparados com um mundo melhor. E um mundo melhor é um mundo diferente deste. Esses vão realizar seus sonhos no planeta Terra. Por isso que então a lição é clara, tá? Esmagamento do mal. Não existe guerra. Agora, se eu viesse aqui e falasse para você que Satanás está lutando com... Ih, gente, ia ter milhões de visualizações. Milhões. Que fulano tá com Satanás, que Beltrano tá com Satanás, que não sei o que, Eu sempre brinco com as pessoas, né? Porque a crendice popular é muito assim. E eu tenho mania, às vezes, de brincar, né? E de vez em quando eu falo assim, eita, ô diabo, esse negócio é o diabo. Tem gente que fala assim, ai, pensa teu corpo, mas pensa o corpo. Fala, você tá com medo, né? Porque quem deve teme. É igual bandido que você fala, a polícia, então sai todo mundo correndo. Você tá entendendo? Eu falo assim, olha, quem não tem o que temer, não teme o mal. E se ele chegar, enfrenta com amor. Desarma-se para enfrentar o mal. Não se arma, porque esse armar nosso é instinto de defesa. Um espírito evoluído, ele desarma o instinto de defesa e deixa Deus agir nele para se defender. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não luto por mim, é Deus que por mim me preservará do mal. Entendeu? Nesse sentido, lutar por mim para vencer você, para escravizar você, para superar você. Não. Eu digo mais ou menos assim, de mim não haverá violência, só amor. Ame, perdoo, tolero e seja paciente. Deixa o mal. Ele tem o jeito dele de agir. E você? Então você desarmou. Quando você faz isso, as qualidades que você elegeu em você para se proteger, não para lutar com o mal, para se proteger, brilhará em você mesmo. Será a sua própria luz. Olha, a Evelyn perguntou assim:
O mal que está dentro de nós, o nosso mal, o nosso lado sombra, a gente desenvolve as virtudes, a autodefesa. É as virtudes, as qualidades, as boas qualidades, né? Ótimo. Isso a gente faz através da reforma íntima. E o mal que está fora de nós? O mal que está fora de nós não deve interferir em nós quando nós estamos bem. Aqui fora, aqui dentro. A notícia ruim chega, a injustiça, a perseguição chega. Você consegue entender que isso existe, é real, está acontecendo, mas que você não passa por isso, não atingirá você se não for necessário. Necessário para a sua evolução, não é merecer só, necessário para a sua evolução. Compreendeu? Por quê? Porque você está numa escola, né? Então, não tem como você ser tratado de maneira diferente. É como chegasse um professor e falasse: prova para todo mundo. Hoje é prova, menos para você, menos para você, menos para você. Isso não vai dar. Vocês são alunos, é minha turma, se eu vou dar prova, é prova para todo mundo. Tá bom? Então eu tô ali, eu preciso da prova. Eu tô ali, eu sou aluno daquela turma. Se mereço, se não mereço a prova, isso não vou entrar em contexto, porque você pode dizer assim: eu não mereço porque eu sei a matéria, então faz a prova. Qual que é o problema? Então não tem a coisa do merecimento. Se você passar por uma situação difícil e você achar que não merece, diga assim para você mesmo: olha, eu não mereço, mas se eu não mereço, qual é a dificuldade? Nenhuma, porque eu já sei a resposta. Então, hoje a nossa lição diz que nós vamos nos entregar a Deus, servir a Deus, esmagando nossas tendências mal, a maldade que existe em nós. Agora eu acredito que o versículo ficou bem claro para a gente compreender. Nunca Deus brigou com o mal, brigou com Satanás, persegue Satanás, quer matar Satanás, ou destruir Satanás, ou demônio, ou diabo. Jamais vai acontecer isso, tá certo? Ele ama. Se existisse o diabo, o demônio, o Satanás, Deus o ama. E torce para ele se converter em um Santo Espírito.